acesso à moradia, e isso gera certas consequências aí nas relações de emprego, nos vínculos empregatícios e, consequentemente, na justiça do trabalho. O que acontece em muitas situações? E aqui estou falando tanto para grandes construtores como para pequenos construtores, principalmente os pequenos e médios construtores, que às vezes não têm uma informação adequada de como proceder aí na sua relação de emprego com seus funcionários. O artigo 3º, né, da CLT, ele é muito claro no que diz respeito aos requisitos do vínculo empregatício. São 5 requisitos aí chave, base, para se formar uma relação de emprego. Dentre eles aí a pessoalidade, né, que é a própria pessoa que tem que executar o serviço contratado, não pode se passar para outra pessoa, né, ser uma pessoa física, a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade. O que acontece muitas vezes aí nesses vínculos aí com empreiteiros? Muitas vezes um pequeno, médio empreiteiro, ele inicia uma construção, por exemplo, de um prédio ou até mesmo de uma casa, ou para qualquer finalidade, e para ter mão de obra, né, para ele executar aquele serviço, ele faz contratações aí das mão de obras especializadas na área da construção, servente, o pedreiro de acabamento, bombeiro hidráulico, enfim. E ele contrata essas pessoas para executar aquela obra determinada. Por exemplo, estou fazendo o prédio X aqui na Avenida Y. Eu vou contratar você para você executar esse serviço nessa construção. E nisso ele acredita que essa contratação ela não gera aí vínculo de emprego e não gera efeitos trabalhistas, porque ele acha que ele está contratando uma empreitada para fazer aquele serviço. Mas na maioria, 90% das vezes, o que acontece é o seguinte: ele contrata ali na ideia dele, né, como se fosse empreitada, mas ele contrata uma pessoa física, ele exige que o serviço seja pessoal, ou seja, só aquela pessoa que ele contratou pode comparecer no local para executar o serviço. Ele exige subordinação, ou seja, ele impõe o horário de trabalho, o horário de almoço e o serviço da forma como tem que ser feito, né? Ele comanda aquele serviço que está sendo executado. O serviço é oneroso, ele remunera por aquele serviço. Na maioria das vezes, nós não vemos salário mensal nesses casos, nós vemos salário por dia. Eles chegam a contratar aí um servente, R$60 o dia, um pedreiro, R$100, R$120 o dia. E nisso eles acreditam que é devido apenas o dia trabalhado. Mas quando você chega na Justiça do Trabalho, você vai instruir esse processo, na maioria dos casos fica claro que estão presentes ali todos os requisitos do vínculo empregatício. Então, o que acontece? Ali na Justiça do Trabalho, aí vai ter, né, o empregador aí vai se ver aí na situação de ter que anotar carteira, recolher INSS e todas as verbas inerentes ao contrato de trabalho. Isso às vezes gera um ônus que ele não estava esperando, ele não programou, ele não fez a sua parcela ali, a sua reserva de passivo trabalhista, e acaba até muitas vezes prejudicando o andamento da empresa ali, daquele empreiteiro com a sua obra. Estamos falando esse tema aqui hoje porque aqui na nossa região isso é muito comum, muito corriqueiro, são muitos e muitos casos. Nesse sentido, nós atendemos pessoas constantemente, tanto aí os empregados que vêm desse tipo de prestação, que ao finalizar a obra, eles saem sem nenhum tipo de acerto, saem só com o salário dos dias trabalhados e às vezes não concordam com isso e procuram uma assistência, e ali eles recebem a informação que eles têm direito a todas as parcelas inerentes ao contrato de trabalho. E também pelo lado do empregador, que nós não vamos entrar nesse mérito, muitos agem por ignorância da legislação, acreditam mesmo que estão fazendo certo, que estão contratando aí por uma empreitada, então que é devido só aquilo, mas muitos já agem aí de uma forma a tentar realmente burlar aí os direitos trabalhistas,
mas no final das contas a conta aí acaba saindo muito mais cara, muito mais pesada do que se ele tivesse feito a admissão, a contratação e os recolhimentos de forma correta, de forma como a lei determina que seja. Então, olha, se você é um empreiteiro ou um empregado e você tem aí esses elementos aí para a formação do vínculo, se atente a isso. Se você contrata uma pessoa física, exige que ela preste os serviços com pessoalidade. Onera por isso, seja lá por dia, por hora, por semana ou por mês. Isso aí não desqualifica o vínculo de emprego, esse tipo de remuneração. Se você exige subordinação, se você delimita o horário de trabalho, o horário de almoço, o serviço que tem que ser feito naqueles dias, né? E se o serviço é feito de forma não eventual, ou seja, existe ali uma programação de trabalho, existe um serviço prestado de forma contínua, né? Você admitiu, por mais que seja por uma obra certa e determinada, aquele empregado está ali de tantos a tantos dias executou o serviço, nesses dias ele cumpriu o horário, nesses dias ele executou de forma pessoal, né? E recebeu por isso. Então, se atente exatamente ao que a legislação se põe, se proteja, procure uma consultoria, faça da forma que seu negócio fique o mais saudável e o mais protegido possível, né? Então, essa é a dica de hoje. Quem quiser deixar pergunta, alguma dúvida ou alguma sugestão para uma próxima dica aí nesse âmbito das relações de trabalho.